Existe uma propriedade rural que cabe dentro de um terreno padrão de bairro popular, com menos de meio campo de futebol de área, e que consegue produzir peixe, ovo, carne de aves, carne de coelho, carne suína e adubo orgânico o ano inteiro, todos os dias, sem parar. Não é ficção, não é exagero de vídeo de internet e não é um sonho distante de autossuficiência. É um sistema desenvolvido dentro de uma instituição pública de pesquisa agropecuária, testado, documentado e replicado em centenas de propriedades no Brasil. O nome dele é Sisteminha Embrapa, e ele nasceu de uma tese de doutorado de um zootecnista da Embrapa chamado Luiz Carlos Guilherme, apresentada em 2011, resultado de anos de estudo sobre como transformar pequenos quintais e chácaras em unidades de produção de alimento de verdade, com base científica e não em achismo. Neste vídeo você vai entender como é possível criar 8 animais diferentes dentro de apenas 1.500 metros quadrados, porque esse número não é escolhido à toa, como cada espécie se conecta com a outra dentro do sistema, quais são os números reais de produção que a Embrapa registrou em suas unidades de referência, e por que, mesmo sendo um modelo público, gratuito e testado, quase ninguém no Brasil constrói um sistema assim. Vamos passar por cada um dos 8 animais, entender o papel de cada módulo dentro da propriedade, e no final você vai ter uma visão completa de como esse tipo de produção contínua funciona na prática, dia após dia, sem depender de grandes investimentos ou de maquinário caro. Antes de entrar nos animais propriamente ditos, é importante entender o princípio que sustenta todo o sistema, porque é esse princípio que explica por que 8 espécies diferentes conseguem conviver em um espaço tão pequeno sem que uma atrapalhe a outra. A lógica do Sisteminha Embrapa não é a lógica da criação isolada, aquela em que você tem um galinheiro de um lado, uma pocilga do outro, um viveiro de peixes em outro canto, cada estrutura funcionando de forma independente e gerando seu próprio lixo, seu próprio custo de ração e seu próprio trabalho separado. A lógica aqui é circular. O resíduo de um módulo vira insumo do módulo seguinte. A água do tanque de peixes irriga a horta. Os dejetos das galinhas e das codornas alimentam a compostagem. O composto vira humus dentro do minhocário. O humus aduba as plantas que, por sua vez, alimentam parte dos animais e ainda sobram para a mesa da família. É esse encadeamento que permite reduzir drasticamente o espaço necessário para cada criação, porque nenhuma delas precisa ser autossuficiente sozinha. Elas são autossuficientes em conjunto. A área recomendada pela Embrapa para implantar o sistema completo é a partir de 100 metros quadrados no modelo mais básico, com uma faixa considerada ótima em torno de 500 metros quadrados e um limite máximo de 1.500 metros quadrados para a versão mais completa, com todos os módulos funcionando ao mesmo tempo. Se alguém quiser ir além disso, a recomendação técnica é simples: construir uma segunda unidade completa, com segundo tanque de peixes, em vez de tentar espremer mais produção dentro da mesma área. Isso já mostra uma característica importante desse modelo. Ele não busca escala industrial, busca eficiência dentro de um limite físico definido, pensado para uma família de até 5 pessoas conseguir se alimentar com proteína animal e vegetal em quantidade e qualidade compatíveis com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O investimento inicial também chama atenção pela acessibilidade. A Embrapa estima que é possível montar a estrutura básica do sisteminha a partir de R$ 500, variando de acordo com o tamanho do terreno e a quantidade de módulos escolhidos. Esse valor cobre principalmente bombas d'água e material de estrutura, muitos deles aproveitados do próprio terreno, como madeira, bambu e restos de construção. Claro que construções mais elaboradas, feitas em alvenaria, aumentam o custo, mas a essência do projeto é permitir que uma família de baixa renda no campo consiga implantar o sistema com recursos limitados, sem depender de financiamento bancário ou de equipamentos importados. Agora vamos entrar propriamente nos 8 animais que compõem esse sistema, entendendo o papel de cada um, como ele se conecta aos demais módulos, e quais são os números de produção que a própria Embrapa divulga como referência. O primeiro e mais central de todos é o peixe, criado dentro do tanque que fica posicionado no meio da propriedade, próximo das hortas, para facilitar a irrigação por gravidade ou por bombeamento simples. A espécie de referência utilizada no sisteminha é a tilápia, escolhida por seu crescimento rápido, sua resistência a variações de qualidade de água e sua boa conversão alimentar. O tanque não é apenas uma estrutura de produção de proteína animal, ele é o coração hidráulico de todo o sistema. A água usada para regar as plantas sai do tanque, no limite de até 1.000 litros por vez, que depois precisam ser repostos, podendo vir de rio, de lago ou até da rede de abastecimento urbano, mesmo contendo cloro. Essa água carrega nutrientes gerados pelos próprios peixes, funcionando como um adubo líquido natural para a horta. Em termos de produção de carne, a referência do sisteminha aponta para cerca de 30 quilos de carne de tilápia a cada 3 meses, um ciclo relativamente curto que garante fornecimento constante de proteína ao longo do ano, sem grandes picos e vales de disponibilidade. O segundo animal é a galinha poedeira, criada dentro do galinheiro,
uma das estruturas mais tradicionais de qualquer propriedade rural brasileira, mas que dentro do sisteminha ganha uma função adicional importante. Ela é uma das principais fontes de matéria orgânica para compostagem. A raça de referência utilizada nas unidades da Embrapa é a Embrapa 51, uma linhagem desenvolvida justamente para sistemas de produção em pequena escala e criação semi-caipira, com boa capacidade de postura mesmo em condições mais simples de manejo. A produção de referência gira em torno de 20 ovos por dia, o que já é suficiente para abastecer o consumo diário de uma família de até 5 pessoas com folga, garantindo inclusive excedente para eventual troca ou venda local. Os dejetos produzidos pelas galinhas, junto com restos de ração e cama do galinheiro, seguem diretamente para o processo de compostagem, fechando um dos ciclos mais importantes do sistema. O terceiro animal, tecnicamente da mesma espécie da galinha poedeira, mas tratado como módulo separado dentro da estrutura oficial da Embrapa, é o frango de corte, destinado exclusivamente à produção de carne. Enquanto a poedeira permanece no plantel por mais tempo, produzindo ovos continuamente, o frango de corte tem um ciclo de criação mais curto e voltado ao abate, garantindo carne branca de forma programada e recorrente. A referência de produção do sisteminha aponta para cerca de 40 kg de carne de frango a cada 3 meses, um volume que, somado à carne de peixe do mesmo período, já garante uma base proteica significativa para a alimentação familiar sem depender exclusivamente do mercado externo. O quarto animal é a codorna, criada em um módulo compacto conhecido como codornódromo, que ocupa uma fração muito pequena da área total da propriedade justamente por permitir criação em gaiolas empilhadas, verticalizadas. Essa característica é um dos motivos pelos quais a codorna é considerada uma das aves mais eficientes para sistemas de espaço reduzido. Dezenas de aves podem ser mantidas em poucos metros quadrados. A linhagem de referência utilizada é o chamado codornão, uma codorna de porte maior selecionada tanto para postura quanto para corte. Em postura, a referência do sisteminha indica cerca de 25 ovos por dia, número até superior ao da galinha poedeira, apesar do tamanho muito menor de cada ovo individual. Em produção de carne, a referência aponta para cerca de 9 kg de carne de codorna ao longo do ano, um volume mais modesto se comparado ao frango, mas que representa uma fonte adicional de proteína com ciclo de criação extremamente curto, já que a codorna atinge maturidade e ponto de abate em poucas semanas. O quinto animal é o coelho, criado em um módulo de gaiolas suspensas que, assim como o das codornas, ocupa pouco espaço horizontal por aproveitar a verticalização. No sistema adaptado que hoje é mais divulgado, o coelho substitui um dos módulos originais da versão oficial da Embrapa, mas mantém a mesma lógica de fonte de proteína de ciclo rápido e baixo custo de manutenção. A raça de referência utilizada é a Nova Zelândia, uma das linhagens mais empregadas no mundo para a produção comercial de carne de coelho, reconhecida por seu crescimento rápido, boa conversão alimentar e docilidade de manejo. A referência de produção do sisteminha aponta para cerca de 40 kg de carne de coelho por ano, um volume relevante considerando o pequeno espaço físico exigido pela criação e o baixo consumo de água e ração por quilo de carne produzido, quando comparado a animais de maior porte. O sexto animal, presente na versão oficial completa do sisteminha desenvolvida na tese original, é o porquinho da Índia, também chamado de cui em países vizinhos da América do Sul, onde essa criação já é uma tradição alimentar consolidada. A escolha desse animal pela Embrapa não foi aleatória, ela reflete a realidade de regiões de Caatinga no Nordeste brasileiro, onde a população tradicionalmente já consumia um animal silvestre parecido, chamado preá, como fonte de proteína. O porquinho da Índia foi incorporado ao sistema justamente para oferecer uma alternativa doméstica, mais fácil de manejar e reproduzir, mantendo essa tradição alimentar regional dentro de um modelo controlado e sustentável. É importante destacar que esse módulo é considerado opcional dentro da estrutura modular do sisteminha. Famílias que não têm interesse ou disposição para abater esses animais podem simplesmente substituí-lo, geralmente pelo módulo de coelhos, ou retirá-lo por completo do sistema sem comprometer o funcionamento dos demais módulos. O sétimo animal é o suíno, presente na lista oficial dos 15 módulos do sisteminha como parte da produção de proteína de maior porte dentro do sistema. Diferente das aves e dos pequenos mamíferos, o suíno exige um espaço um pouco maior e um manejo de dejetos mais cuidadoso, mas dentro da lógica integrada do sisteminha esse resíduo não é descartado, ele também é direcionado para os processos de compostagem e, em versões mais completas do sistema, pode alimentar um biodigestor, estrutura que transforma o esterco em biogás, uma fonte de energia utilizável na própria propriedade para cozinhar ou aquecer ambientes. A presença do suíno no sistema mostra como o modelo consegue combinar animais de ciclos de produção muito diferentes, dos muito rápidos, como a codorna, até os mais longos, como o suíno, garantindo diversidade na mesa da família ao longo do ano. O oitavo e último animal, muitas vezes esquecido quando se fala em criação animal porque não tem pelo, pena nem nadadeira, é a minhoca, criada dentro do módulo chamado minhocário.
Tecnicamente, a minhoca é um anelídeo, um animal invertebrado, e sua criação dentro do sisteminha cumpre uma função que nenhum dos outros 7 animais cumpre sozinho. Ela transforma resíduo orgânico em humus, um adubo de altíssima qualidade. O processo funciona assim: os sedimentos retirados periodicamente do fundo do tanque de peixes, os dejetos das galinhas, das codornas e dos demais animais, junto com folhas secas e restos vegetais da horta, são primeiro colocados em compostagem por um período de 45 dias, sendo revirados a cada 15 dias para acelerar a decomposição e controlar a temperatura da leira. Depois desse primeiro estágio, o material segue para o minhocário, onde as minhocas terminam o processo de decomposição e produzem o humus, que então retorna para adubar as hortaliças, os temperos e as árvores frutíferas da propriedade. Sem esse animal, o ciclo do sisteminha simplesmente não se fecha. Seria necessário comprar adubo de fora, rompendo justamente a lógica de baixo custo e produção contínua que caracteriza todo o sistema. Com esses 8 animais entendidos individualmente, vale a pena olhar para o desenho geral da propriedade, porque é a disposição física dos módulos que permite tudo isso funcionar dentro de um espaço tão limitado quanto 1.500 metros quadrados. O tanque de peixes fica posicionado de forma central, próximo da horta, já que a água precisa se deslocar até as plantas com o menor esforço possível. O galinheiro e o módulo de codornas ficam normalmente próximos um do outro e relativamente perto da área de compostagem, já que ambos são grandes geradores de dejeto que precisa ser recolhido diariamente. O módulo de coelhos, e quando presente, o de porquinhos da Índia, ocupam estruturas suspensas ou gaiolas empilhadas, exigindo pouquíssima área de piso. A criação de suínos, por demandar mais espaço e gerar volume maior de dejeto líquido, costuma ficar em um dos extremos do terreno, com fácil acesso tanto para a compostagem quanto para um eventual biodigestor. E o minhocário, por fim, geralmente fica posicionado entre a compostagem e a horta, exatamente no meio do caminho que o adubo percorre antes de retornar à terra. Além dos 8 animais, o sisteminha completo, na sua versão oficial com 15 módulos, inclui também estruturas que não são animais, mas que sustentam esse ciclo. A produção vegetal, com hortaliças, ervas, temperos, frutíferas e árvores madeireiras. A compostagem propriamente dita, a aquaponia, que é a integração direta entre o cultivo de plantas e a criação de peixes na mesma estrutura hídrica. A produção de larvas de moscas, usada como fonte alternativa de proteína animal para alimentar peixes e aves, reduzindo a dependência de ração comprada. O biodigestor, que aproveita dejetos para gerar biogás, um sistema simples de tratamento de água potável, e até uma pequena carvoaria artesanal, que aproveita resíduos de poda e madeira para a produção de carvão de uso doméstico. Isso mostra que o sistema vai além da simples criação de animais. Ele é pensado como uma pequena economia circular dentro dos limites de uma chácara. Um ponto que merece destaque, e que ajuda a explicar por que esse modelo produz de forma contínua o ano inteiro, é a diferença de ciclo entre os animais escolhidos. A codorna e o frango de corte têm ciclos de produção muito curtos, de poucas semanas, o que permite reposição rápida do plantel e fornecimento constante de carne. A galinha poedeira e a codorna de postura entregam alimento diariamente, sem interrupção, na forma de ovos. O peixe tem um ciclo de aproximadamente 3 meses até atingir peso de abate, permitindo escalonar lotes diferentes no mesmo tanque ou em tanques sucessivos para nunca ficar sem estoque. O coelho, com ciclo reprodutivo rápido e maturidade sexual precoce, permite reposição contínua do plantel de corte ao longo do ano. Já o suíno, com ciclo mais longo, funciona como uma reserva de proteína de maior volume, concentrada, que complementa os animais de ciclo curto. E a minhoca, diferente de todos os outros, não é criada para ser comida com frequência. Ela trabalha continuamente, dia e noite, transformando resíduo em adubo, sustentando a base vegetal de todo o sistema. É essa combinação de ciclos curtos, médios e longos, todos rodando ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço, que garante a tal produção contínua mencionada no título. Sempre tem algo pronto para colher, para ordenhar, para coletar ou para bater, em vez de longos períodos de espera seguidos de uma única grande colheita. Vale entender também porque, apesar de ser um sistema público, desenvolvido dentro da Embrapa, testado cientificamente e disponibilizado gratuitamente através de publicações técnicas, ele ainda é pouco conhecido e pouco replicado no Brasil. Uma das razões é cultural. A maioria das famílias rurais aprendeu a criar animais de forma isolada, com o galinheiro de um lado e o chiqueiro do outro, sem tradição de pensar o sistema de forma integrada e circular. Outra razão é o trabalho diário que esse modelo exige. A manutenção do sisteminha não é passiva, ela envolve alimentar os animais, monitorar a qualidade da água, revirar a compostagem periodicamente, recolher ovos, trocar a água do tanque e, em algum momento, abater os animais destinados ao corte. A própria Embrapa é direta ao afirmar que esse modelo não é indicado para quem busca apenas contato com a natureza sem rotina de trabalho,
nem para quem tem como único objetivo produção comercial em larga escala. Ele foi desenhado especificamente para famílias que já vivem no campo, ou que têm uma chácara, e que querem transformar esse espaço em uma fonte real e diversificada de alimento, com o trabalho diário que isso naturalmente exige. Também existe a questão do abate. Um sistema que integra 8 animais diferentes em um espaço tão pequeno pressupõe que parte deles será efetivamente abatida para consumo, e isso é algo que nem toda família está disposta a fazer, especialmente em relação a animais que, culturalmente, muitas pessoas tratam como bichos de estimação, caso comum com coelhos e porquinhos da Índia. É justamente por isso que o próprio desenho do sisteminha prevê flexibilidade. Qualquer módulo pode ser retirado, adaptado ou substituído sem comprometer o restante do sistema. Uma família pode perfeitamente montar uma versão com 7 animais, ou até com 6, mantendo apenas os módulos com os quais se sente confortável, e ainda assim aproveitar boa parte dos benefícios da integração entre eles. Do ponto de vista nutricional, a proposta do sisteminha é abastecer uma família de até 5 pessoas com uma combinação de proteína animal, vegetal, carboidratos e fibras dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Somando os números de referência apresentados ao longo deste vídeo, uma unidade completa em pleno funcionamento pode entregar, em um único trimestre, dezenas de quilos de carne de peixe, de frango, de coelho e de codorna, além de milhares de ovos de galinha e de codorna ao longo desse mesmo período, sem contar a produção de hortaliças, que segundo referências da Embrapa gira em torno de 5 quilos por dia, e de frutas, em torno de 3 quilos por dia, quando o sistema completo, incluindo pomar e horta, está devidamente implantado e maduro. Esses números deixam claro que não se trata de uma produção simbólica ou de subsistência mínima. É uma quantidade de alimento capaz de sustentar de forma consistente uma família inteira, com excedente para eventual comercialização local, feiras livres ou trocas com vizinhos. Um último ponto importante é que esse sistema não foi pensado apenas para uma região específica do Brasil. Embora a tese original e boa parte das primeiras unidades de referência tenham sido implantadas em contextos de agricultura familiar do interior, o modelo já foi replicado e adaptado em diferentes estados, com ajustes de espécie conforme a realidade local, como a substituição do porquinho da Índia pelo coelho em regiões onde essa criação é mais aceita culturalmente, ou ajustes na espécie de peixe conforme a disponibilidade regional de alevinos e a temperatura da água disponível. Isso mostra que a estrutura lógica do sisteminha, o ciclo fechado entre tanque, aves, pequenos mamíferos, compostagem e horta, é mais importante do que a escolha exata de cada espécie, e pode ser adaptada para diferentes biomas e diferentes preferências alimentares regionais, mantendo sempre o princípio central de produção contínua dentro de uma área pequena e controlada. Resumindo tudo o que foi apresentado, dentro de até 1.500 metros quadrados é possível estruturar um sistema com 8 animais, tilápia, galinha poedeira, frango de corte, codorna, coelho, porquinho da Índia, suíno e minhoca, todos conectados entre si através da água do tanque, dos dejetos transformados em composto e depois em humus, e da horta que fecha o ciclo alimentando tanto os animais quanto a própria família. Esse modelo foi desenvolvido dentro da Embrapa, testado cientificamente, tem investimento inicial baixo, a partir de R$ 500, e produção documentada de dezenas de quilos de carne e milhares de ovos por trimestre. Ainda assim, ele continua sendo um sistema raro de se ver implantado na prática, muito mais citado em publicações técnicas do que efetivamente replicado nos quintais brasileiros, justamente porque exige rotina diária de trabalho, disposição para lidar com o abate de parte dos animais, e uma mudança de mentalidade em relação à forma tradicional, isolada, de criar bichos no campo. Para quem está disposto a esse compromisso diário, no entanto, os números mostram que é possível transformar um espaço do tamanho de um lote urbano em uma fonte real, diversificada e contínua de alimento para toda a família.